Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, esse texto aqui nós vamos nos basear e ele vai nos transmitir para o segundo livro de Reis. Abra aí o segundo livro de Reis, por favor. Nesse segundo livro de Reis, nós vamos ver a Escritura Sagrada nos ensinando, nos redarguindo, nos corrigindo, nos instruindo em justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra, né? É um seminário de liderança, mas toda a igreja, logicamente, participa, porque é a palavra de Deus. E, logicamente, todos nós vamos sair no lucro, vamos sair aprendendo e aprimorando a nossa vida. Então, aí tem uma palavra pastoral, mas a página 5 é onde está, onde começa o nosso assunto, intitulado Ensinamentos Fundamentais para a Vida Ministerial. Ensinamentos Fundamentais para a Vida Ministerial. Comecei a ler, vou ler esta primeira parte, o primeiro parágrafo, e depois a gente vai salteando por causa das horas, né? Que aqui não dá para a gente falar tudo, não. Então, comecei a ler mais uma vez o livro dos Reis, propriamente o segundo. Diante da leitura veio à minha mente algumas perguntas extraídas, mediante alguns relances ocorridos na vida dos profetas Elias e Eliseu e do rei Acasias. Tentaremos, com a ajuda de Deus, realizar algumas aplicações à nossa vida ministerial. Sei que muitas coisas acontecem e influenciam, seja positivo ou negativamente, aqueles que estão sobre nossa liderança. Nossa reflexão baseará em 11 perguntas que certamente instigará a nossa consciência e reconduzirá a muitos a uma nova realidade, para não dizer antiga realidade, bem como transmitirá a outros a um profundo reconhecimento de como estão procedendo. Aproveito para relatar que todas as perguntas estão no segundo livro dos Reis e as colocarei sempre na primeira pessoa do singular, demonstrando assim a individualidade, ou seja, para que cada um pare para refletir e não a coletividade. Houve alguns erros aí de digitação, mas isso é besteira. Para que cada um pare para refletir e não a coletividade. Pois bem, meus amados irmãos, na verdade, esse material tem mais de 11 perguntas, né? Eu, como eu já disse aqui, reli mais uma vez o livro de Reis, e relendo, eu fui capítulo por capítulo extraído uma pergunta. E eu preparei, com a ajuda de Deus, estas 11 perguntas distribuídas no nosso material e também comentadas, porque se fosse colocar todas as perguntas que eu coloquei aqui em cada capítulo, em segundo Reis, na realidade ia ficar muito extenso. E só essas 11 perguntas, irmão, já vai ficar extenso. Eu não tenho como ministrar em uma hora essas 11 perguntas, né? Mas a gente vai dar somente uns relances, e você está com o material em mão, vai ler em casa, vai refletir, vai estudar, vai pedir ajuda a Deus. O segundo parágrafo diz assim: pois bem, vamos começar nossa reflexão com o versículo 8 do capítulo 1. Então, deixa a sua Bíblia aberta em 2 Reis, a gente vai passear neste livro. Capítulo 1 e versículo 8 de Reis diz: e eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Então,
Com este versículo aqui, eu exponho a primeira pergunta ou indagação: como você é conhecido? Veja que aqueles homens disseram para o rei como Elias estava vestido. Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. O rei disse: Elias o tisbita. Então, como eu e você somos conhecidos, irmãos? Como é que nós somos conhecidos? Ainda quem fique batendo na tecla, irmão, que as vestimentas não denunciam quem somos. Vestimenta não salva ninguém, mas as vestimentas, elas revelam o nosso eu, que está dentro de nós. Há uma palavra na psicologia, parece-me que é reflexo. Não vou afirmar, mas vou dizer o termo parece. Há um termo na psicologia que parece-me que é reflexo, que fala o seguinte: se o pai, como não pode usar determinadas coisas, ele bota o filho para usar. A mãe, como não pode usar determinado tipo de roupa que ela gostaria de usar, ela coloca para a filha usar. Repito, parece-me que o termo na psicologia utilizado é reflexo. Então, as roupas revelam o nosso caráter, irmão, a nossa personalidade. Quando eu não era crente, quando você também não era crente, veja o tipo de roupa que a gente usava. Eram roupas completamente que às vezes já eram imbuídas através dos pais, né? Os pais faziam usar aquele tipo de roupa extravagante que na realidade não traria nenhum benefício para aquela pessoa que já começasse a usar. E agora, como cristãos que somos, e particularmente falando, somos cristãos da Assembleia de Deus, nós também somos conhecidos pelas nossas vestimentas. As nossas vestimentas denunciam quem somos. E alguém pode até dizer: pastor, mas isso aí é uma doutrina velha, que sempre é falada aqui. A doutrina é velha, como se diz, e ainda o povo faz o que faz, quanto mais se a gente não ficar batendo na tecla. Aí é que o povo debanda para fazer o que quer, usar tudo aquilo que queira. Mas nós temos uma identidade evangélica, né? Assembleana. E a nossa identidade, ela é manifestada pelas nossas vestimentas. Eu coloquei aqui no material: conheço obreiros, todos nós somos obreiros, né? Obreiro quer dizer trabalhador, obreiras, trabalhadora. Então, conheço obreiros que são conhecidos de maneira negativa pela maneira de como se vestem. Então, irmãos, as nossas vestes nos denunciam. É preciso a gente ter cuidado, seja como é um seminário para liderança, então principalmente quem exerce liderança, principalmente. E quem não exerce liderança por ser cristão também deve primar por isto aí. Eu fui para a internet pesquisar algumas declarações de pessoas, de personagens ilustres sobre o uso correto e não sensual das roupas. E aqui foi me mostrado C.S. Lewis. Ele disse: as roupas devem refletir a dignidade e a seriedade do papel que ocupamos, mostrando o respeito por nós mesmos e pelos outros. Então veja que C.S. Lewis, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Lewis, ele disse, repito, as roupas devem refletir a dignidade e a seriedade do papel que ocupamos, mostrando o respeito por nós mesmos e pelos outros. Isto aqui não é só para mulheres, é para homens também. Os homens também têm que levar a sério a sua forma de se vestir. Já pensou, eu passei um campo, não sei se eu já disse aqui uma vez, mas eu passei um campo onde tinha jovens que iam para a igreja no dia de ensaio, ia de bermuda, rapazes de bermuda, as meninas de camisa regata. O nosso pastor presidente, quando ele assumiu, ele teve uma certa dificuldade, porque
havia algumas pessoas, alguns jovens na igreja sede, que estavam indo para os ensaios desse mesmo jeitinho de alguns jovens de um campo onde eu passei. E o nosso pastor presidente começou a doutrinar e disse: não quero esse negócio aqui, não quero. Venham ensaiar, mas venham ensaiar com roupa de crente da Assembleia de Deus. E o que ele passou lá, eu passei em um campo onde eu cheguei a trabalhar, tive esse pequeno problema, mas graças a Deus que foi tudo restabelecido rapidamente e o povo começou a ir direitinho para o ensaio, né? Começou a ir direitinho para o ensaio, com roupa e tal. De antemão, irmãos, eu já quero dizer a vocês, ninguém venha para a igreja com panfleto de político, não. Ninguém venha. Você pode usar o seu panfleto de político do portão para lá. Ensaios, cultos, o que for aqui dentro do santuário, ninguém me venha com panfleto de candidato no seu peito, né? Ou tá aqui, ninguém venha. É do portão para lá. Certo? De lá para cá, ninguém venha com o seu panfleto. Deixe para lá. Do portão para fora, é algo determinado pelo nosso ministério, que qualquer candidato pode entregar os seus santinhos ou os seus profetinhas. Do portão para lá, qualquer candidato pode. Não pode entregar do portão para cá. Isso já é uma determinação não nova, mas já de um certo tempo, da nossa igreja. Então, fica já esta orientação para os irmãos. Então, veja as roupas que você está usando, se estas roupas estão refletindo a dignidade e a seriedade do papel que você ocupa. Papel cristão. E agora, além do mais, líder na casa de Deus. Porque a roupa que você veste, diz C.S. Lewis, que ela deve demonstrar respeito por você mesmo e respeito pelos outros. Mahatma Gandhi disse: como líderes, devemos ser exemplos de comportamento e vestimenta que inspirem os outros a valorizar a modéstia e a integridade. John Maxwell disse: a forma como nos vestimos deve reforçar nossa mensagem e não ofuscá-la. A modéstia permite que nossas ações e palavras sejam o foco. Não vou me deter refletindo muito nas declarações não, porque tem as outras coisas a se ver. Billy Graham disse: devemos considerar os valores e as expectativas da comunidade que servimos. Nossas vestimentas devem respeitar esses princípios. Aí aqui, irmão, não tem como a gente falar não. Devemos considerar os valores e expectativas da comunidade que servimos. Você serve a comunidade chamada Assembleia de Deus. Se você não fosse assembleano, talvez fosse um batista, um quadrangular, ou um outro aí, né? Outro aí afora. E você tinha que considerar os valores daquela comunidade que você está. Então, você é uma assembleana, você é um assembleano. Então, por que não considerar os valores da comunidade que você está, que é a Assembleia de Deus? Se você não considera os valores, as expectativas desta comunidade assembleana que você serve, então o negócio não está certo. Nossas vestimentas devem respeitar esses princípios. Todo mundo sabe qual deve ser o traje de uma mulher cristã. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Se fosse liberado, eu lembro de uma vez que chegaram a dizer, eu acho que eu morava no interior ainda, chegaram a dizer, foi liberado as irmãs usarem calça. Foi na gestão do pastor Neco ainda, saudosa memória. E eu ainda, novo na igreja lá, surgiu esse boato, olha, foi liberado calça. Pastor, não sei se foi o pastor Manuel ou o pastor Jeremias, disse, de jeito nenhum. Não foi liberado calça em nosso meio, não. As irmãs devem usar vestidos e saias ainda, mas calça não. De jeito nenhum. Então, irmãos, pelo amor de Deus, já dei uma palavra sobre isso aí, mas como era um material que já estava preparado, só estou somente reforçado. Certo? Respeito
respeitem os princípios da comunidade que você serve. Porque se você é líder e você não respeita esses princípios da comunidade que você serve, você está dizendo o que para os outros? Seja que nem eu, desobediente, ou os homens, né? Seja que nem eu, seja desobediente. E a gente não pode ser, irmão, motivo de desobediência para ninguém, tem que ser exemplo para os outros, certo? Somos assembleanos e a gente tem que respeitar os valores da igreja que a gente congrega. Elizabeth Elliot disse: as vestimentas devem refletir um coração que busca agradar a Deus, evitando qualquer forma de sensualidade que possa desviar a atenção do verdadeiro propósito. Seja mulher, seja homem, ter cuidado nesse quesito. Joyce Meyer disse: roupa sensual pode provocar distrações e desviar o foco da missão, fazendo com que realmente importa fique em segundo lugar. Já pensou você vir ao culto e ver um irmão com aquelas blusinhas toda apertadas, mostrando as costelas, aqui a divisão das costelas, né? O tanquinho, todo bíceps, tríceps, seja lá o que for, tudo tal. E com um certo tipo de roupa que justamente vai demonstrar outras coisas mais ainda. Em vez de você querer vir adorar a Deus, você vai desviar a sua atenção, né? A adorar a Deus ficará em segundo plano. E se for o inverso? E se for uma irmã? Como eu já contei aqui para vocês, de uma moça que foi ao culto, estava sem sutiã, né? Apenas com a roupa, com sutiã, um vestido, acho que era pérola, a corzinha bem suave, e ficou a desgraça todinha no culto. Ficou uma desgraça no culto. Eu cantava no departamento, mas eu não sei como tínhamos rapazes na janela principal, e na hora do convite disse: eu só vou ser crente se aquela moça vier me fazer o convite. E a gente perguntou, eu fui um dos que fui convidar, e quem é? Aquela moça ali. Quando a gente olhou, estava lá a moça. A gente não tinha nem percebido. Ele sentava na bancada de trás dos jovens, e quando a gente viu, a desgraça feita, mostrando aquilo que não devia de forma alguma. Olha, os pecadores, irmãos, e eram pessoas afastadas do evangelho, tiraram a atenção de ouvir a mensagem para ficar só olhando para o que não devia. Imagine homens na igreja, outros irmãos na igreja. Então, todo cuidado é pouco para aquilo que diz respeito à forma como nós nos vestimos. Zig Ziglar disse: uma apresentação, não é Zig Zag não, viu? É Zig Ziglar. Uma apresentação adequada e respeitosa constrói credibilidade e confiança essenciais para um líder. Então veja que a nossa forma de se vestir, irmão, ela vai transmitir isso para os nossos liderados. Por que não falar até mesmo dos novos convertidos, né, irmãos? Pessoas que aceitam a Jesus, quando chegam aqui, aí começa a ver um tipo de vestimenta inadequada, né? Se são os homens, usando aquelas calças rasgadas, né? Tem umas que são rasgadas, mas tem um pano por baixo. E tem delas que nem rasgadas, nem pano por baixo tem. É somente rasgada e faz um buraco nas pernas, mostrando. É homem, é mulher que tem esse tipo de calça. Todo cuidado é possível. A gente anda na moda, irmão, mas nem toda moda dá para a gente usar, né? Isso aqui pelo menos é a moda que eu estou usando, né? Tudo que eu estou usando aqui é na moda. Então vamos agora para a segunda indagação. Está o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo. No finalzinho da página 5 diz: a segunda indagação vemos no capítulo 2 e versículos 1, 2, 4 e 6. Deixe no seu próprio material, que eu, se eu não estiver enganado, eu fiz questão de transferir os textos sagrados para a gente ter uma rapidez maior. Então diz o seguinte: Elias partiu com Eliseu de Gilgal. O Senhor me enviou a Betel. O Senhor me enviou a Jericó. O Senhor me enviou ao Jordão. Penso, você tem ido aonde o Senhor lhe envia?
E neste material você vai ler e vai encontrar que eu coloquei o seguinte: hoje a gente sai selecionando, irmão, igreja. Se aqui tivesse mais de uma congregação, como tinha antigamente, né? Tinha mais de uma congregação, pode ser aplicado para aquele tempo. Então, hoje saímos selecionando sobre qual igreja ou departamento queremos ir ou não. Se aqui tivesse 4 congregações e de repente o pastor dissesse: meu irmão, eu estou querendo que você vá para tal congregação, o que você diria, né? Não, pastor, para aquela congregação eu não quero ir não. E aí você tem que pontuar o porquê. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu conheço um obreiro, que ele não quer ir para uma determinada cidade. Não quero ir para tal cidade. Por quê? Porque quando ele não era crente, ele fez umas presepadas lá. Parece que ele tirou a vida de alguém quando era crente e passou-se tudo direitinho e tal. Depois aceitou Jesus e até hoje ele tem receio de ir para aquela cidade onde ele fez umas presepadazinhas. Porque qual é o receio dele? É de ir àquela cidade e ainda ter parente da pessoa que teve a vida ceifada e de repente tirarem a vida dele também. Já depois de muitos anos, de todo o processo que passou e tal, na justiça e tal, mesmo assim ele tem receio. Então é preciso pontuar o porquê de não querer ir para aquela congregação. Não, pastor, eu não quero ir por causa disso, daquilo. E pontua a situação. Se você não, porque você não quer ir para tal departamento, você precisa pontuar. Eu não quero ir para aquele departamento por causa disso, daquilo outro. E você vai pontuar e o pastor vai averiguar, vai analisar a situação. E certamente, sendo uma justificativa ou justificativas corretas, então logicamente você não irá para tal congregação ou para tal departamento ali servir. Mas na realidade, irmãos, nós temos que obedecer ao nosso pastor. Eu coloquei no material aqui, depois você vai ler e vai encontrar. Ora, se não somos obedientes ao nosso pastor, por que querer ensinar que os nossos liderados sejam obedientes à nossa pessoa? Então veja, você que é líder de um órgão, de um grupo na igreja, de um departamento da igreja. Às vezes você quer que o seu grupo seja obediente a você, mas de contrapartida você não quer obedecer às determinações do pastor. O pastor determina uma coisa, pontua determinada situação, mas você não quer obedecer ao pastor. De jeito nenhum, mas você quer que os seus liderados sejam obedientes a você. O pastor indica você para ir para tal lugar, uma congregação ou um departamento, ou algo, seja lá o que for. Você não quer de jeito nenhum, porque eu nasci aqui, eu criei minhas raízes aqui, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio de jeito nenhum. Não, está errado, não é por aí o negócio não, de forma alguma, até porque nós não somos donos, irmãos, da igreja, do órgão. Nós não somos donos, de jeito nenhum. Nós estamos ali para servir, até o tempo que Deus queira. Eu estou aqui até o tempo que Deus quiser que eu esteja aqui com minha família. Depois pego o beco e vou-se embora para outra igreja. Graças a Deus, nunca me amarrei nas igrejas. Nunca me amarrei, gostei do povo, amei o povo, trabalhei com o povo, mas nunca me amarrei, de jeito nenhum. Então a gente não pode, irmão, de jeito nenhum, pensarmos que somos donos daquela congregação, daquele departamento ou órgão que nós estamos tomando conta. Não, o dono é Deus e Ele que direciona. Alguém disse: não, mas foi Deus que me colocou aqui. Mas Deus lhe colocou através do homem de Deus, através do líder. Você não ficou no órgão só. Não, Deus me revelou. E aí pronto. Deus me revelou que eu tinha que ficar ali mesmo. Mas se o pastor não lhe indicar, se o pastor não envergar o prego, você nunca vai ficar naquele órgão. Agora vai chegar um dia que você também vai sair, que você não está ali como sementeira para ficar o resto da vida. Não, vai chegar o tempo que você vai sair. A gente tem que colocar isso na mente, irmão. Senão a gente pensa que a gente é dono, encruou ali e ninguém me tira. Não, não é por aí. Temos que ter uma maturidade correta para essa questão aí.
Eu coloquei alguma coisa aqui sobre a falta de obediência aos líderes quando é designado para um determinado departamento ou determinada congregação, até mesmo igreja, né, campo. Eu coloquei aqui, Martinho Lutero, ele disse: a desobediência aos líderes espirituais muitas vezes leva à divisão e à confusão na igreja. Se você não for um líder obediente à determinação do seu pastor, você pode ser um pivô, um motivo de causar confusão na igreja ou até mesmo divisão, como disse Martinho Lutero. Billy Graham disse: desconsiderar a liderança espiritual pode afastar a pessoa do propósito de Deus e da verdade. Irmãos, nunca queira cantar de galo com o pastor, irmãos, nunca queira. É a mesma coisa, eu sou filho, né? Meu pai e minha mãe já partiram para a eternidade, mas quando eles estavam com vida, e eu sob o comando deles, e até mesmo eu estando fora do comando deles, né? Mamãe já não estava mais viva, papai ainda viu o meu casamento, presenciou ainda Shelley, tudo, nascida. Mas olha, se eu não fosse um filho obediente a meu pai e minha mãe, o pastor Gesiel Gomes disse uma certa feita: um bom filho será um bom esposo, um bom esposo será um bom auxiliar, um bom diácono, um bom presbítero, um bom evangelista, um bom pastor. Então tudo começa em sermos um bom filho dentro da nossa casa. Se não formos um bom filho, isso refletirá na igreja. Porque se não somos bons filhos em casa, para respeitar pai, para respeitar mãe, quando chega na igreja, quer fazer a mesma coisa com o pastor. Quer desrespeitar, quer desonrar o pastor. E eu não falo de criança ou de adolescente e jovem. Eu estou aplicando a você que é líder, que às vezes não quer respeitar, submeter-se às determinações do seu pastor. Então, quando você desconsidera a liderança espiritual do seu pastor, existe a possibilidade de ser afastado da sua vida o propósito de Deus e da verdade. Billy Graham ainda disse: a falta de respeito e obediência às orientações espirituais pode levar a uma vida de confusão e desvio do caminho de Deus. Possa observar, irmão, observe a vida de todos aqueles que são desrespeitosos com os líderes da igreja. Veja a vida deles. Todos aqueles que não são obedientes às orientações espirituais que o pastor dá. Possa observar a vida deles. E outra, irmão, nunca imponha nada ao seu pastor. Nunca imponha nada. Lembre-se de que você é servo ou serva, e você não pode impor nada ao seu pastor. Eu, pelo menos, não gosto quando alguém vem querer impor alguma coisa a mim. Quando alguém já vem com aquele de querer impor, aí eu não gosto. Se eu não falar alguma coisa, eu dou o silêncio como resposta. Mas o silêncio como resposta, aqui dentro, eu fico corroendo, na expressão chula, doido para falar alguma coisa. Mas às vezes eu falo, e às vezes eu dou a resposta como silêncio. Nunca queira chegar e impor as coisas ao pastor. Não, de forma alguma. Eu, como filho, não podia impor as coisas a meu pai ou minha mãe. Você, como filho e filha, não podia nem pode impor as coisas ao seu pai e sua mãe. Você vai com todo carinho e com todo cuidado. E na igreja não é diferente de forma alguma. Certo? Vamos adiante. Tinha outras declarações de outros personagens também. Só vou citar essa aqui. Joyce Meyer disse: desobedecer aos líderes espirituais é uma maneira de abrir portas para desordem e dificuldades na vida. Será que não é verdade? É verdade, irmãos. Todos aqueles que não são obedientes aos seus líderes, eles estão completamente abrindo a porta para desordem e dificuldade na sua vida.
A terceira pergunta, são apenas relances, que não vai dar para a gente falar tudo, né? A terceira pergunta está no finalzinho aí da página 6. A terceira pergunta encontramos no capítulo 3, e versículos 13 e 14. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Diante disto, surge a terceira pergunta: qual o conceito de outros líderes sobre mim? A gente precisa pensar, irmão, nós que somos líderes, que exercemos liderança, a gente precisa realmente refletir esta pergunta: qual é o conceito de outros líderes sobre mim? Vamos olhar aqui Campos Frios, a nossa igreja, né? Você que é líder, você reflita, qual é o conceito? Vamos agora botar no geral. Qual é o conceito da liderança de Campos Frios aqui sobre mim? Qual é o conceito que eu tenho da liderança aqui em Campos Frios sobre mim? Você que é auxiliar, você que é diácono, você que é presbítero, você que é pastor, você que exerce algum outro cargo na casa de Deus, bote o seu quengo para pensar sobre qual é o conceito. Qual é o conceito? Veja o conceito que Eliseu tinha de Jeosafá. Se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, eu não olharia para ti, não olharia para ti, nem te veria. Veja que Eliseu, irmãos, ele não tinha um conceito positivo sobre o rei de Israel, mas já sobre o rei de Judá, Jeosafá, ele tinha um conceito positivo. Eu coloquei no material aqui na página 7, no primeiro parágrafo da página 7. É preciso ter a preocupação de como estamos sendo vistos pelos nossos companheiros de ministério. Talvez a gente diga: eu não devo minha vida a ninguém. Irmãos, a gente deve, porque nós somos uma família cristã, somos a família de Deus. E o nosso conceito tem que pesar na vida dos nossos companheiros de liderança. Agora é seguir aquilo que Jesus falou, é julgar pela reta justiça. Tem gente que julga, mas não julga corretamente, né? Não julga corretamente. É preciso a gente fazer um julgamento, irmão, correto, pesar a situação. O nosso julgamento não pode estar primado naquilo que alguém fez com a gente. Não, essa pessoa é um miserável, essa pessoa é um desgraçado, é uma desgraçada, fez isso comigo, aquilo outro. O nosso conceito ou o nosso julgamento sobre alguém tem que ser verdadeiro sobre o comportamento dele ou dela. Qual é o comportamento desta pessoa, deste líder? É um comportamento verdadeiro? Vamos lá, é um crente, é um líder arengueiro? É um líder arengueiro? É um líder que gosta de arrumar confusão? É um líder fofoqueiro? É um líder que gosta de provocar situações adversas contra alguém, né? Gosta de, eu não gosto de fulano, mas espera aí, eu vou fazer a caveira. Eu não gosto dele, mas eu vou fazer a caveira dele para fulano também não gostar dele. Ô irmãos, se a pessoa estiver direita, por que agir desse jeito? Se a pessoa é uma pessoa tipo o rei de Israel, então por que a gente querer, irmão, ocultar a verdade? A gente não pode agir desta forma. Eu coloquei ainda aqui, tem gente no nosso meio que tentam sujar ou manchar o nosso bom nome. Todavia,
quem nos conhece sabe da nossa procedência. Isto é bom. Outros companheiros darão testemunho de como andamos e procedemos. Não podemos querer tapar o sol com a peneira, quando o conceito que temos é o pior de todos no meio ministerial. Ora, se eu e você como líder que somos, se a gente não tem um bom procedimento, como líder que somos, se a gente não tem um bom testemunho, como líder que somos, se a gente não tem uma vida digna como cristão, que alguém olhe para nós e diga, não, ali é um crente direito, ali é uma crente direito. Eles nem sabem que somos líderes, né? Mas diz, ali é um crente direito, ali é uma crente direito. Então, se a gente, irmão, não tem um comportamento correto à luz da palavra de Deus, então como os nossos companheiros de liderança vão nos ver? Como é que irão nos ver? E a sexta pergunta, ou a quarta pergunta aqui, ela já é o inverso. Na página 7, é o último parágrafo. A quarta pergunta que queremos frisar, encontramos-la no capítulo 4, e versículos 8 e 9. Que diz, sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado, que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Deparamos-nos agora com o outro lado da moeda. Qual o conceito que o povo está tendo sobre mim? A terceira pergunta é o conceito dos líderes, dos nossos companheiros sobre nós, sobre cada um de nós. E agora é o inverso. É o conceito que o povo, que os liderados está tendo sobre mim e sobre você. Qual é o conceito que os nossos liderados estão tendo de nós, irmãos? Qual é o conceito? Eu coloquei aqui, ó. Jesus, certa feita, indagou aos seus sobre esta realidade. Em Mateus 16, versículos 13 a 16. Quando Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? E os discípulos disseram, estão dizendo que é João, o Batista. Estão dizendo que é Elias também. Jesus, estão dizendo que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Simão dá aquela declaração maravilhosa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, qual é o conceito, irmão, que o povo está tendo a nosso respeito? Qual é o conceito? Qual é o conceito que o povo está tendo a nosso respeito? Os nossos liderados, aqueles que estão comandando. E se eu fosse estender para fora, né? As pessoas não crentes. Qual é o conceito que os não crentes têm sobre nós? Eu coloquei aqui na página 8, no primeiro parágrafo, eu coloquei o seguinte: temos que ter a sincera análise de que estamos sendo observados por todos os que nos rodeiam, seja os de dentro, evangélico, ou os de fora, não evangélico. Então, irmãos, olhe, tanto os daqui de dentro, como os de lá fora, estão nos observando. Nós que somos líderes estamos sendo observados. E você que não é líder, coloque no seu quengo também, como cristão que você também está sendo observado. E você está sendo observado. Então, aqui dentro, irmãos, como nós temos um certo conhecimento da palavra de Deus, o negócio pesa porque, tendo conhecimento da palavra, a gente aqui dentro, a gente vai tendo o conceito, né? Quem é liderado vai tendo um conceito do seu líder, vai tendo o conceito do seu líder. Já pensou o liderado tendo um conceito negativo do seu líder? Já pensou um liderado olhando para o seu líder com olhos não tão bons? Por quê? Porque quando o liderado, irmãos, olha só, quando o liderado olha para a vida do seu líder,
Não importa qual seja a liderança. Quando o liderado olha para a vida do seu líder, ele quer ver se a vida do seu líder está de conformidade com a palavra de Deus. Ele quer ver se o seu líder, ele está andando de conformidade com a palavra de Deus. Ele quer ver se o seu líder está dando bom testemunho. Mas quando liderar, vamos falar de mim. Não, deixa eu pegar eu e vocês vão pegando para você, que são líderes. Eu sou o líder da igreja aqui, até então, né? Estou como líder aqui, até o tempo de Deus. E eu tenho a igreja aqui como liderados. Agora, como é que esses liderados estão me vendo? Será que o pastor, ele está dando bom testemunho? Será que o pastor está sendo um crente direitinho? Será que o procedimento do pastor está sendo um procedimento correto? Se o pastor não estiver com o comportamento correto, os liderados vão ter um conceito que negativo. Tem faculdades aí que tem conceito 5, 4 no MEC, mas tem faculdades aí afora que tem conceito 2, 3 no MEC. Então vamos olhar para a nossa vida como líderes que somos e ver. Olha, irmãos, é bom ser líder? É. Agora é pesado ser líder. Não é fácil ser líder, porque a gente tem que primar pela nossa vida em questão comportamental. Se você, vou pegar isso aqui de novo. Se você, desde domingo, foi domingo, a pregação falou de crente fofoqueiro e não falou de crente fofoqueiro. Se você for um líder fofoqueiro, um líder detonador, um líder que fala de pastor, um líder que fala dos irmãos da igreja e fala erradamente, irmãos, a gente tem que olhar para a nossa vida, irmãos. Vamos olhar para a nossa vida. A gente pode julgar retamente, pode, biblicamente, julgar retamente. O que a gente não pode é julgar injustamente, porque simplesmente a gente não vai com a cara da pessoa. Eu não vou com a cara daquela pessoa. Tá certo, você pode não ir com a cara daquela pessoa. Agora julgue retamente à luz da palavra de Deus a vida daquele cristão ou daquela cristã. Ah, aquela pessoa tem uma cara fechada e não dá um sorriso. Pronto, é ela que tem a cara fechada. Pronto, o Jota, filho do saudoso pastor Neto, que foi deputado da nossa igreja, deputado, né, do nosso estado de Alagoas, e representava a nossa igreja. O Jota é um camarada fechado. O que tinha de pastor que reclamava, Jota tem uma cara fechada, Jota não ri para ninguém. Mas era o jeito do camarada, e vai fazer o quê? É o jeito dele. Ah, ele tem a cara fechada, pronto, tem a cara fechada, eu não posso fazer nada, é o jeito dele. Agora eu não posso julgar que ele é um cabra ruim, porque a cara dele é fechada. Eu passei em um campo onde teve um presbítero que chegou perto de mim e disse, pastor, passou o pastor aqui, que chegava perto das crianças e abraçava as crianças, botava a criança no colo, e botava a criança no braço, e foi tanta coisa com as crianças, e o senhor não faz nada disso. Ai, mas minha adrenalina subiu, e eu pedi graça a Deus na hora. Eu disse, irmão, cada um tem o seu jeito de ser. Não é porque eu não saio colocando criança no colo e fazendo aquilo outro, que eu não gosto das crianças não, da igreja, não tem nada a ver. Esse é o meu jeito de ser. Esse é o meu jeito de ser. Então, porque eu não faço isso, não quer dizer que eu não gosto das crianças não, de jeito nenhum. E ele quis me comparar com outros pastores que passaram por lá. Não, cada pastor tem o seu jeito de ser. Cada pastor tem de Deus uma área para ser trabalhada na igreja. Então, a gente precisa pensar, você que é líder precisa pensar como você está sendo observado pelos seus liderados e muito mais ainda pelos de fora. Eu coloquei aqui, ó, o povo precisa testemunhar sem nenhum medo, sem medo nenhum. Este pastor, o líder, tem uma boa conduta entre nós. Se eu fosse um pastor maloqueiro, irmão, vamos lá, pega eu daqui. Se eu fosse um pastor maloqueiro, um pastor presepeiro, quem podia dar um testemunho positivo sobre a minha vida? Mesmo com toda a falha que eu tenho, mesmo com toda a falha que tem, quem poderia? Ninguém ia dar um testemunho, porque eu era um pastor presepeiro, né, maloqueiro. Mas, sendo líder, eu tenho que ter uma boa conduta. E você que é líder também tem que ter uma boa conduta.
Vamos adiante, que as horas só tem meia hora agora. A quinta pergunta, e são 11. A quinta pergunta, o último parágrafo da página 8. Que necessita ser feita por cada obreiro, está no capítulo 4, versículo 26, que diz: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Então, qual é a pergunta que nós vemos nesse texto? Estou preocupado com as famílias da igreja que lideram. Todo líder precisa se preocupar com as famílias que estão sob o seu comando. Todos. Todo líder precisa. Preocupar-se está no material. É não deixar de orientar, de admoestar, de aconselhar e de advertir à luz da explanação da palavra de Deus as famílias, todo o conselho de Deus, conforme Atos 20, 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, todo líder precisa se preocupar com as famílias, irmão, na igreja. Todo líder precisa se preocupar. É por isso que eu fico: venha para os cultos, vamos, cadê você no culto? Cadê? Vez por outra eu vi alguém: cadê você no culto? Vamos para o culto. E eu estou vendo agora alguém vindo para o culto, né? Venha para o culto. Deus abençoou, venha para o culto. A sexta pergunta está na página 9, no final. Vamos correr agora contra o tempo. A sexta pergunta está ainda no capítulo 4 e versículo 27, que diz: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. A pergunta é esta: será que quero que o Senhor me revele tudo? Tem gente na igreja, irmão, que quer que Deus lhe revele tudo. Mas Deus não revela tudo não, irmãos, a nós. De jeito nenhum. Deus vai revelando aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele não quer, Ele não nos revela. Eu não sei se eu contei para vocês aqui já. Uma vez, eu estava como diácono ainda, mas em Viçosa. Se não me foge, mas foi em Viçosa que eu sonhei. Tive um sonho e nunca entendi esse sonho. Quebrando a cabeça e sem entender. Querendo dar uma de José, interpretando assim, e nada entendia. O sonho foi o seguinte: daqui a 7 dias, no terceiro dia, você será presbítero. E eu nunca entendi esse sonho. E eu fiquei encucado, querendo interpretar o sonho e nada. E o que aconteceu é que eu fui separado para o presbitério da igreja. E quando eu fui separado ao presbitério lá em Maceió, foi depois disso que eu entendi o sonho. Daqui a 7 dias, cada dia referindo-se a um ano, 7 anos. No terceiro dia, você será presbítero. Então, com 7 anos de diaconato, no terceiro dia da festividade da convenção em Maceió, eu fui separado ao presbitério da igreja. Mas fiquei sem entender o sonho até o dia em que eu recebi a consagração do meu presbitério. Nunca entendi. Então, Deus me revelou, mas eu não entendi de jeito nenhum. Então, há coisas que Deus revela, mas não revela claramente. Há outras que Ele revela claramente e há outras que Ele nunca revelará. Por exemplo, eu tinha convicção da minha chamada para o ministério. Deus me falou, Deus me revelou. Mas Deus não revelou para mim o caminho que eu tinha a trilhar. Não, está aqui, você vai ser esse o ministro da minha casa. Mas Ele não revelou qual o caminho a ser trilhado. E esse revelar só foi ocorrendo dia a dia, ano a ano, até que se cumprisse a promessa de Deus na minha vida. Mas Ele não revelou o caminho. Deus revela, Deus fala que tem uma bênção para mim e para você. Agora Ele não revela o caminho que a gente tem que percorrer para chegar na bênção. José no Egito, Deus revelou: aqui José. José ficou lá meio assim, mas não sabia o caminho que tinha de trilhar até chegar a ser primeiro-ministro no Egito. E passou por maus bocados, como nós sabemos, mas a Bíblia diz que Deus era com ele e ele foi vitorioso. Então,
nem tudo Deus nos revelará. Haverá momentos que Ele vai nos ocultar alguma coisa. Eu coloquei aqui que Ele revelou a Abraão o destino de Sodoma e Gomorra, que Ele mostrou a Noé o fim da sua geração, que Ele ocultou ao profeta Jonas o resultado de sua pregação, que redundaria numa provável conversão dos ninivitas. Não foi isso? Vá Jonas pregar lá. Eu não vou não, o povo é minho, vá. Passou o processo, acabou indo, disse, mas eu vou pregar, porque eu sei que Deus vai acabar com essa raça ruim, tudinho. Vai morrer tudinho aqui com o fogo divino. Mas ele pregou, e o que aconteceu? O povo se arrependeu. Até os animais o rei botou para jejuar. Mas Deus ocultou a ele o resultado da pregação. O Senhor ocultou a Levi e Joquebede, que Moisés seria o libertador e o legislador em Israel. O Senhor ocultou a Filipe de que Samaria ele iria para o deserto. O Senhor ocultou a Paulo que diante das maravilhas das revelações ele teria um espinho na carne, e assim por diante. A sétima pergunta está ainda aqui na página 10, que é o segundo parágrafo. A sétima pergunta está deslumbrada no capítulo 5, versículo 8, o qual declara: sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Qual é a pergunta? Sou eu homem de Deus? Irmãos, eu não achei ainda na Bíblia a expressão mulher de Deus. Isso não quer dizer que isso venha denegrir ou deixar as mulheres de lado. Até porque até então os homens exerciam estes ministérios. Mas a questão aqui que você também leva em consideração que você pode ser e precisa ser uma mulher de Deus. Um certo dia um presbítero, então presbítero, hoje um pastor, jubilado em São Paulo, ele chegou para mim e disse: Silvio, homem de Deus. Eu disse: eita meu Deus. Oxe, você não é homem de Deus não? É o peso da expressão que é grande, homem de Deus, né? Hoje a gente vê o povo: eita, e é homem de Deus, diz assim, a torta e a direita. Eita, mulher de Deus, né? Diz a torta e a direita. Mas é uma designação muito forte, irmãos. Homem de Deus, mulher de Deus, alguém que está ligado com Deus, tem intimidade com Deus, está conectado com o Senhor. A sua vida transparece, né, a presença de Deus em si. Então, é uma designação muito forte. E eu coloquei aqui o que o homem de Deus, né, algumas coisas que o homem de Deus não se envolve. Por exemplo, com negócios desta vida, né, com negócios desta vida. Toda a igreja poderia estar aqui, irmão. Toda a liderança poderia estar aqui, mas nós temos a ausência de vários líderes aqui. Um seminário que a gente faz uma vez por ano, irmãos, dias alternados, terça e quinta. E tem líder que falta sem precisão um seminário desse. Tem como eu ver uma pessoa dessa com bons olhos? Não tem como ver, irmão, porque está mostrando o quê? Que não quer se aperfeiçoar, salvo se estiver doente, né, vendo o dedo midinho de Jesus, né, que é enfermo, ou se estiver trabalhando, mas em casa, sem fazer nada, que poderia estar no seminário. Como eu posso ver um líder, uma líder desta, com bons olhos? Não tem como ver, porque está mostrando que não quer se aperfeiçoar, que não quer se aprimorar, que não quer crescer, que não quer se desenvolver. Mas quem sabe quinta-feira estarão aqui, né? Que a mensagem será também excelente da parte do Senhor. Então um homem de Deus não se envolve com negócios desta vida. Vou não para o seminário, vou ficar aqui caminhando na política, né? Vou aqui ficar caminhando na casa da vizinha, na casa do vizinho. Vou ficar assistindo aqui a minha novela preferida, o meu jornal. Eu não vou não, que eu não vou lucrar não. Tá certo. Nada melhor do que um dia após o outro. Um dia após o outro revela as coisas, né? E eu estou aqui há 2 anos e 6 meses. E eu estou meio calado, meio assim, só uns olhinhos assim, que nem chinês. Mas eu estou vendo algumas coisas que aconteceram de 2 anos e 6 meses para cá, irmão. E eu disse a vocês: eu vou me revelar quem eu sou. E vocês se revelem quem vocês são. Eu tenho visto algumas coisas aqui de 2 anos e 6 meses.
abrangendo a vida da liderança da igreja, conhecendo os obreiros, né? As obreiras, vendo alguma coisinha aí, né? Então, estamos por aí, vendo algumas coisas aí, né? Deixa aí com Jeová. O homem de Deus não vive em contendas. O homem de Deus luta pela santidade, por mais que seja um pecador, lavado e remido no sangue de Jesus, mas luta para ser santo. Ô irmão, não é fácil não ser santo, viu? Ninguém diga que é fácil, não. Não, aí eu tiro de letra isso aí. Não deixe dessa conversa mole. Que não é fácil a gente ter uma vida de santidade, não. A luta é tremenda mesmo. A carne quer reinar, quer fazer o que ela gosta, que é a natureza pecaminosa. O homem de Deus tudo sofre por causa dos escolhidos. E tem meio mundo de coisa aí sobre o homem de Deus, né? Que você vai ler em casa, vai refletir. Peça para Deus falar melhor o seu coração. Como dizia a saudosa irmã Cícera Ferreira, que o Espírito Santo arrume, organize essa palavra em seu coração. A 8ª pergunta está no último parágrafo da página 10. A 8ª pergunta está no capítulo 6, e versículos de 8 a 10, que diz: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. A palavra frisada aqui, irmãos, é avisado, viu? Justamente onde vem a pergunta: será que estou alertando ou avisando a igreja e a humanidade? Não podemos fugir desta responsabilidade. A gente precisa, irmãos, cumprir esta responsabilidade de avisar, seja a igreja ou os não crentes, a palavra de Deus. Eu coloquei aqui, alguns avisos que temos que dar: que Jesus veio salvar a humanidade, que devemos fazer orações, intercessões, deprecações e ações de graça por todos os homens, que a modéstia e pudor são necessárias a todas as mulheres. Alguém pode perguntar: mas meu Deus, as mulheres de novo aqui. Olha, irmãs, vocês sabem que nós homens, nós somos, deixa eu ver a palavra, atraídos por aquilo que a gente vê. E a mulher, ela é atraída por aquilo que ele ouve, por aquilo que ela ouve. Então o homem, ele é atraído por aquilo que ele vê, né? Aquilo que a mulher oferece. Então aquilo chama a atenção dos homens. Mas já a mulher, ela é atraída ou seduzida por aquilo que ouve, né? Chega um labioso, aí chega no ouvido da mulher e começa: esse cheiro é que nem o perfume da Boticário. Ela: oh, glória! Esse cabelo cheiroso, eita, shampoo abençoado. Eita, aí ela fica agoniada, a bichinha. Aí fica agoniada. Então a mulher, ela é atraída ou seduzida por aquilo que ouve, né? E já o homem é diferente. Então é por isso que a Bíblia fala muito a questão da mulher, na modéstia e do pudor que é necessária à mulher. A gente deve avisar sobre as qualidades que os obreiros devem ter. Devemos avisar sobre o nosso comportamento na casa de Deus. E isso eu tenho batido na tecla, eu tenho falado aqui direto, principalmente quem tem criança, que a Bíblia diz que a gente deve ensinar a criança no caminho em que deve andar, para que quando crescer não se desvie dela. E alguém vai dizer: é porque o senhor não tem criança. Hoje eu não tenho, não, porque já tem uma jovem, tem um adolescente, 2 adolescentes, né? Sema e Seniel. Seniel já não é mais criança, já é um adolescentezinho, ali feliz da vida, né? Então tem hoje 2 adolescentes, né? Uma jovem, mas todos eles foram crianças. E como crianças, todos eles foram educados como se comportar na casa de Deus. Ninguém via, irmão, meus filhos e de Sheila andando para cima e para baixo, não. Ninguém via os nossos filhos comendo bolacha, comendo pipoca. Nada desses negócios na igreja, não. De jeito nenhum. Eu não digo um gogó, né? Que o bichinho tem que tomar aqui e ali. Mas pipoca, salgadinho, chupando chiclete. Tem banca, irmão. Esse piso aqui
Esse piso, levante a mão a Deus para o céu, que esse piso não saiu do nosso bolso. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso, que esse piso não saiu do nosso bolso, que se fosse para sair, era pesado. Mas Deus usou, né? Deus usou, o nosso prefeito na época, não foi na minha gestão, usou e doou todo esse piso aqui para a gente. Mas se fosse para a gente, é pesado para a gente, irmão. Mas nesse piso aqui, irmão, eu já achei chiclete nesse piso. É porcelana isso aqui, é? Porcelana. Irmão, chiclete é um instinto ruim. E não, pastor, foi nas crianças? Foi não. Não foi no lado das crianças, não. Né? Onde tem criança e cachorro, adulto não faz nada. Conversa para boi dormir. No chão, irmão, no chão, chiclete. Esse piso aqui rabiscado, irmão. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou dar um parecer, mas entenda que aqui contém ironia. Faça isso na sua casa. Contém ironia. Deixe seu filho riscar as paredes da sua casa. Contém ironia. Deixe seu filho riscar o piso da sua casa todinha. Deixe seu filho colocar chiclete, a goma de mascar no piso da sua casa todinha. Contém ironia. Deixe. Mas você não deixa. Agora aqui dentro quer deixar. Irmãos, até nos banheiros. Nos banheiros, rolo de papel higiênico dentro dos vasos sanitários, irmão. E eu não sou de andar nos banheiros da igreja, não. Mas de vez em quando, diácono Adeilson solta uma pérola para mim, né? Sheila também está perto. Um dia desse ele contou, não foi? Rolo de papel higiênico, irmão, dentro do vaso sanitário. Pelo amor de Deus. São as crianças. Se você deixa a sua criança sozinho, o errado é você. Você poderia muito bem acompanhar. Mas é menino. Fique daqui olhando. Não vá para lá não, mas fique por aqui. Agora, é uma mocinha, uma menininha. E por que você não acompanha? Deixa aí sozinho. E vou dizer mais, irmão, que isso é para falar mesmo. Até urinado. Urina no chão do banheiro. Não foi, Zé? Urina. Foi no dos homens. O dos homens bonitinho. Né? Das mulheres, pelo amor de Deus. Urina no chão do banheiro, irmão. Parecendo mais um mercado público, um banheiro de mercado público. Nojento, né? Alguns, né? Outros são asseadozinhos. Que nem uma escola onde Semaías estudou. Em uma gestão aí. E um dia chegou um menino lá e disse: olha, vá lá na escola, porque Semaías, ele está no banheiro. Ele era criança, acho que devia ter 10 anos, eu acho, por aí, menos do que isso. E ele está lá na situação delicada. Deu um desarranjo intestinal. Sheila foi lá. Meu irmão, Sheila já é branca. Eu acho que ficou que nem um Gasparzinho. Ou ganhou do Gasparzinho, o fantasminha. E um fedor, irmão, um fedor da desgraça, que Sheila quase vomita lá. E eu não sei como o Semaías estava respirando direito lá. Irmão, pelo amor, graças a Deus que depois entrou uma gestão e deixou um brinco, né, a escola e tal. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, eu tenho batido na tecla. Um dia desse, teve um obreiro que quase tropeçou em uma criança andando no meio da igreja, irmão. Agora, irmãos, olha, venhamos e convenhamos. Se eu nunca, vou falar da minha gestão, não tenho nada a ver com outras gestões. Vou falar da minha gestão. Agora, se eu nunca tivesse avisado sobre o comportamento na casa de Deus, pelo amor de Deus, se eu nunca tivesse avisado, está certo. Eu era um caba relaxado mesmo, um pastor relaxado que nunca orientei sobre o comportamento na casa de Deus. Desde quando eu cheguei, eu bato na tecla sobre o comportamento na casa de Deus, para que os pais sejam responsáveis com os seus filhos. Porque se o seu filho, irmão, um obreiro estiver aqui fazendo a coleta, ou distribuindo a Santa Ceia, e se esse obreiro tropeçar e cair, que Deus guarde, cair em cima do seu filho, do seu neto, causa desastre. Aí vai culpar quem? Vai culpar o obreiro? Não. Não culpe o obreiro. Culpe você mesmo, que não foi responsável.
em segurar o seu filho ou sua filha pertinho de você. Shelly está gestando, todo mundo sabe disso aí. Vai nascer a Bruguelinha em novembro com a ajuda de Deus. Mas ela foi educada e ela tem que passar o ensino que ela teve da mãe e do pai para a Bruguelinha dela. E a gente vai dar a nossa participação também. Agora, irmão, deixar a criança solta na igreja, capaz de tropeçar com... Vocês não sabem como eu fico fumegando aqui às vezes, para falar aqui no microfone. Dizer, pelo amor de Deus, Provérbios 22:6. Mas eu acho que é alguém querendo tirar minha paciência, minha paz. Mas não tira porque quem deixa, irmão, está mostrando que é desobediente. Ao pastor não, desobediente, ó, a palavra de Deus. Porque se a Bíblia diz que deve ensinar, que a criança tem que ser ensinada, aí você não é desobediente ao pastor, porque o pastor ensina. Agora você é desobediente à palavra de Deus. Então tem muitos avisos que a gente tem que dar. Muitos avisos aí que a gente tem que dar, tanto aqui dentro como fora também da igreja, né? A nona pergunta, vou terminar ela aqui. A nona pergunta, que não vai dar, faltam 6 para as 4. 6 para as 9, meu Deus do céu. Já fico doido. Quando vejo o horário chegando, já fica zoado. Já fica zoado. A nona pergunta está fundamentada no capítulo 6, versículos 20 a 22, que declara. Está na página 11, o último parágrafo. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomassem prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. Qual é a pergunta? A nona: o que estou a fazer com aqueles que se fazem meu inimigo? Olha, que situação delicada, né? Dá pão e água, dá comida para os inimigos. Então, o que eu estou a fazer com aqueles que se fazem meu inimigo? Olha, irmão, coloque na cabeça de vocês o seguinte: a gente não pode se fazer inimigo de ninguém. Agora, tem gente que se constitui nosso inimigo. Olha, eu sou consciente, irmão. Tem gente aqui em Campos Frio, Campos não, vou falar de igreja. Eu sei que tem gente aqui na igreja que não vai com minha cara. Eu sei que tem gente aqui na igreja que não... E eu vou ser hipócrita. Todos me amam, todos gostam de mim. Irmã, hipocrisia é a coisa que eu mais detesto na vida. É a coisa que eu mais detesto, é ser hipócrita. Eu sei que nem todo mundo gosta de mim. Eu sei que nem todo mundo me ama. Agora, se não me amar, cuidado que não vai para o céu não. Porque a Bíblia é que temos que amar a todos. E principalmente os inimigos, né? Amar os inimigos, disse Jesus. Agora, eu não sou inimigo de ninguém. Não sou inimigo de ninguém. De forma alguma. Agora, estou pegando a mim como exemplo, mas você que é líder, se vá botando o seu quente também para funcionar. Possa ser que tenha alguém no seu grupo que se faça seu inimigo, que se constitua seu inimigo. E o que é que eu devo fazer? Aí eu coloquei no material aí. Aí você leia o material, veja o que é que a Bíblia Sagrada diz, o que você deve fazer com aqueles que se fazem seu inimigo. Aqueles que se fazem nossos inimigos, irmão, querem ver o nosso mal, querem nos prejudicar, querem ver a nossa derrota, querem ver a nossa queda. Quem é inimigo, irmãos, é que nem... Na época não tinha Instagram, mas tinha Orkut, né? Orkut. E eu tinha um Orkut. Aí uma vez eu postei uma figurazinha de um camarada abraçando o outro e na mão tinha um punhal, abraçando, sorrindo e o punhal. Aí teve um obreiro da igreja que disse: pastor, que negócio é esse, pastor? Aí eu disse: meu Deus do céu. Ou ele é da Lua, ou de Marte, ou de Plutão, eu não sei de onde ele é. Que ele pensa que tem gente que não faz isso com a pessoa. Olha, irmãos, se eu não gostar de alguém, eu não gosto mesmo não. Eu aprendi com o saudoso pastor Neco. Pastor Neco dizia: olha,
para mim dizer que alguém é gente boa, eu demoro. Agora, quando eu digo fulano é gente boa, morreu. Ali é mesmo. O pastor Neto dizia, eu sou assim. Agora, quando eu digo, está dito e acabou e ponto final. Então, eu e você temos que ter cuidado na nossa vida para a gente não agir que nem com um abraço de tamanduá, né? Aquele abraço faz junto, não, irmão, sejamos verdadeiros. Irmão, custa a gente ser verdadeiro com alguém. Ser verdadeiro não é você, eu vou dizer, me diga uma verdade a você, que isso é ser verdadeiro. Não, isso não é ser verdadeiro, não. Ser verdadeiro é você agir ali. Se você não gosta, fique para você, acabou o ponto final. É uma questão de você não gostar da pessoa e tudo mais. Agora, que a gente não cause mal-estar na igreja, irmãos. A gente não causa. A pior coisa é a gente ser causadores de mal-estar na igreja. É a pior coisa na vida, né? Não vou falar mais, você está com material, vamos ficar em pé. Falta 1 minuto para as 9 nesse relógio aqui, né? Vamos embora, orar. Olha, irmãos, a aliança o dono encontrou. Eu acho. Certo, me lembrou. Olha, e aqui tem um óculos que eu vou botar para vender, viu? Deixaram aqui, ó. Eu acho que foi curada da vista. Eu sei que foi, estou brincando, mas o dono pega aqui depois, ou a dona, viu? Amanhã o culto na casa da irmã Cristina, né? Que é o culto que tem lá. Olha, quase era batizada. Viu? Quase era batizada. Vamos orar. Para o Clodoaldo ele vai orar e vai impetrar a bênção. Para ele falar mais um bocadinho. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Quando o pastor falou sobre chiclete, alguma coisa, eu lembrei lá da congregação, porque quando termina o culto, eu sempre saio, eu sou o último que saio com os obreiros, e sempre tinha no meio das bancas, no chão, copo descartável, alguma coisa. Eu bebia água, eu deixava o copo no meio das bancas, no chão, fazia até copo meio de água, e a gente saía juntando os copos todinho. Aí eu dei umas recomendações. Quem tiver seu copinho, pegue e coloque no lixo, não tem um lixeiro. Eu até propus colocar um lixeiro na porta da igreja, que o lixeiro é perto do púlpito. Os irmãos colocarem seus copinhos, não deixar na banca da igreja e nem no chão da igreja, né? E graças a Deus os irmãos obedeceram, de uns cultos para cá, a igreja está ficando limpinha, né? Não vem mais copo no chão, né? Algumas coisas estão pegando e guardando, no final do culto só vê gente indo lá para o lixeiro jogar. Eu digo, aprenderam, né? Graças a Deus. Porque a gente não faz isso na casa da gente. Não pode dar. Ele me lembrou um negócio. Irmãos, eu vi aqui na igreja, acho que foi domingo, na segunda-feira, eu vi copos aqui, que a pessoa pegou o copo, fez do copo tirinha. Agora imagine quem estava do lado, vendo aqui, não tira atenção, irmão. Ou quando não, fica assim, ó. Eita, que aquilo me irrita. Amassando o copo descartável. Joga aquele triste no lixo. Isso tira a atenção de qualquer um, irmãos. Né? Mas foi o senhor que me lembrou, isso aí. Quantos precisam de oração? Oramos, amado e eterno Deus, nós lhe agradecemos, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, pela palavra, pelo estudo da sua palavra. Continue falando, Senhor, em nossos corações, que possamos guardar a sua palavra em nossos corações, para que sirva de alimento para a nossa vida. Meu Deus, tome a frente em nossas vidas, nos ajude a cada instante nesta caminhada para o céu. Nos leve para casa em paz. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e lhe agradecemos para todo sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos dizem amém. Amém também. Quinta-feira chega no mesmo horário, irmão.